1 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, sê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal? Mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi. E saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça ao rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele
por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Fim do capítulo 21. Olá, meus queridos irmãos, paz seja convosco. Irmãos, este capítulo nos traz algo muito importante, que é a respeito daquela sensação de poder, aquela sensação de autoridade. Nós sabemos que diante do Senhor, os líderes, tanto os reis, os sacerdotes, os profetas, eles só podiam tomar decisões se consultasse o Senhor, Grandes decisões, grandes coisas que fosse fazer, tudo deveria ser consultado o Senhor. E muitas das vezes o próprio Deus, ele faz algumas solicitações. Por exemplo, no tempo de Moisés, Deus pede para que Moisés faça o censo, que era a contagem do povo. Mas neste caso, Davi fez por conta própria. Por quê? Porque ele se sentiu como se fosse alguém responsável pelo crescimento do povo. Pelo fato dele ter sido vencedor, nas batalhas, por ele ter, vamos dizer assim, guardado Israel nas batalhas. Mas o que nós sabemos é que Davi não venceu pela sua própria força, e sim pela presença de Deus. Então isso foi como uma afronta que Davi comete diante do Senhor. Ordenar que contasse o povo para ele saber quantas pessoas haviam ali no seu exército, para o seu próprio ego, para massagear o seu ego, sendo que tudo que lhe foi dado foi através de Deus. Então isso foi um insulto para Deus. Davi, Israel era o que era por causa de Deus, pelo que Deus havia feito ali. E com isso, Deus envia... E olha que Joabe ainda tentou dizer para ele, mas Senhor, que multiplique o povo, diante da tua presença. Mas só acha mesmo que é necessário fazer isso? Aí Davi ainda insiste e pede para que se traga a contagem do povo, que era um povo bem numeroso. Mas pelo fato dele fazer isso e sentir, que para massagear o seu ego, para demonstrar que ele era um grande líder, um grande rei, vamos dizer assim, Deus ele castiga todo Israel. E é aí que entra a questão que Davi ele se prostra ao Senhor, pede perdão, mas devido à sua decisão, devido à sua atitude, ele não seria impune. De alguma forma haveria um castigo, que é o princípio do plantar e colher. Se plantamos sementes boas, bons frutos colheremos. Mas se plantamos sementes más, com toda certeza não colheremos bons frutos. E Davi não ia ter escapatória, ele ia ter que pagar por isso. Até que Deus tem compaixão e fala com ele, não, monte um altar lá na ira de Ornã. E assim ele fez. Inclusive, quando Ornã o viu, que veio correndo, que Davi explica, o que ele precisava fazer ali naquela terra, ele fala, Senhor, fica com tudo para o Senhor, pode ficar com a terra, eu tenho aqui aparelhos de bois, eu tenho os bois, usa tudo para montar o altar e oferecer o holocausto, e não será cobrado nada. Mas aí Davi declara, não, eu não oferecerei nada ao meu Senhor que não me custe algo. E ele paga o preço justo para que ele pudesse montar o altar e oferecer o sacrifício ao Senhor. Irmãos, duas possibilidades que nós vemos aqui. Primeiro,
a respeito de termos o orgulho tão crescido. Às vezes nós vivemos tantas bênçãos, tantas maravilhas, Deus nos concede tantas vitórias, que chega um ponto que a gente começa a acreditar que aquilo tudo foi a partir do nosso esforço, foi a partir do nosso trabalho. Se nós não vigiarmos, Satanás ele coloca isso na nossa mente, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos, não provém de Deus, mas sim do nosso esforço, da força do nosso braço. E ali nós começamos a pecar contra o Senhor, não reconhecendo mais que tudo foi pela honra e pela glória do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado para não cair nesta armadilha de menosprezarmos os feitos de Deus, as maravilhas do Senhor nas nossas vidas e acharmos que tudo que nós fizemos foi do nosso esforço, do nosso tempo ali que foi despendido para que houvesse as conquistas que nós tivemos ao longo da vida. E deixando de reconhecer que tudo veio de Deus. E segundo, que quando nós decidimos oferecer ao Senhor, que seja algo que nos custe, seja algo que nós venhamos reconhecer que aquilo despendeu muito tempo, muito dinheiro, porque o nosso Deus, ele é merecedor. Lembra de Maria que derramou um nardo puro aos pés de Jesus? Aquele nardo era caríssimo. Se não me engano, era o equivalente a um ano de trabalho, a um ano de salário. E Maria, ela não olhou esta questão, do valor do nardo, mas ela olhou o valor do Salvador que estava ali na frente dela. Gente, o quanto ele é maravilhoso e verdadeiramente estava ali o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ela não podia perder tempo e ela não podia economizar. Ela ofereceu o melhor ao Senhor Jesus, o melhor. E é isso que nós devemos parar para pensar. O que temos oferecido ao nosso Senhor? Qual o reconhecimento que nós temos? Claro, Deus, nós não fazemos barganha com Deus. Ninguém aqui compra bênção. Ninguém aqui paga pelas vitórias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão de nós oferecermos o melhor para o Senhor é o reconhecimento de que Ele é verdadeiro, o nosso verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, o Deus poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas Ele mesmo declara que diante da nossa fidelidade, diante do nosso reconhecimento e diante do nosso sacrifício, Ele nos abençoa, como aconteceu aqui com Davi. Israel estava sendo assolada por causa do pecado dele. Israel estava sendo assolada, mas a partir do momento que Davi oferece um sacrifício, Deus reconhece que aquele sacrifício verdadeiramente estava declarando que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, quando Deus tocar no seu coração para que você ofereça um sacrifício a Ele, para que você ofereça o melhor, que verdadeiramente você não venha fazer cálculo, ou queira aproveitar algo que não lhe custe nada, mas que você ofereça o melhor, porque tudo que Deus nos dá é o de melhor, e nós devemos reconhecer isso, reconhecer que Ele é Deus, e cuidado com a cilada do inimigo, cuidado para que o ego, para que ele não venha fazer com que o seu ego cresça e que você se esqueça de quem é o seu Criador. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.